A paz do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, 8 de junho de 2021. Espero que você tenha dormido bem, que você esteja bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho do domínio universal de Deus. E tá lá nos Salmos 24. Gente, esse salmo é muito lindo. Muito, 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 muito. Né? Davi foi um homem realmente muito inspirado por Deus, né? Porque o coração dele era de louvar e adorar o Senhor, todo o ser dele era assim para louvar o Senhor. E ele fazia as coisas de todo o coração. E, gente, ele é muito lindo esse Salmos 24. O título diz assim: o domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Ele é lindo demais. E aqui Davi já anuncia a entrada triunfal de Jesus lá no céu. Depois que ele ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra e em determinado dia, né, os discípulos estavam lá e ele começou a subir e eles ficaram ali atônitos até chegar ao ponto que eles não conseguiam mais ver. E aí vieram dois anjos e perguntaram: o que vocês ainda estão fazendo aqui? Ele já foi, mas um dia ele vai voltar. Ficai aonde ele ordenou, que ele havia ordenado os apóstolos de ficar em Jerusalém, de permanecer, né? E fazer. Aliás, ele tinha ordenado deles saírem, fazer o ID, né? Deu-lhes poder sobre os demônios para poder expulsar demônios, curar enfermos e pregar, né? E apregoar a sua palavra, né? E ele disse: eu não tenho como ficar aqui, porque se eu ficar aqui, o Espírito Santo não vai poder descer e ele só vai estar entre vós depois que eu me for. Mas um dia eu vou voltar. E essa é a grande promessa do Senhor, de um dia voltar. E o Senhor, ele é tão lindo, porque ele nos ensina, ele nos fala o que fazer, né? Como fazer, como que a gente vai herdar o reino dos céus. Né? Lá no versículo 4 ele fala: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Passou disso a procedência maligna. Eu lembro que um dia eu estava com... Eu não lembro direito o que aconteceu. Foi um assunto com meu ex-companheiro e ele estava... Eu questionei alguma coisa, descobri algo errado lá e ele pegou e jurou.
Aí eu falei assim, não pode jurar. Eu falei assim, a palavra do homem, a palavra diz que é assim, sim, não, não, não tem necessidade de jurar. Mas ele insistiu, querendo me convencer, e pegou e jurou pelo filho dele, né, pela vida do filho dele. E ele me convidou para poder ir numa missa. Aí eu peguei e fui na missa com ele, porque, né, ele é católico. E aí eu peguei e fui. Chegou lá, qual era o sermão do padre? Sobre juramento. Gente, pensa numa situação dessa. O padre chegou e falou, né? Tava pregando, o sermão foi sobre isso. E ele falou, gente, ó, se alguém chegar para mim e falar que jura, eu chamo de mentiroso na cara. Porque quem jura tá mentindo, porque tá precisando convencer alguém. E a palavra do homem é sim, sim, não, não. Se não acreditar, problema dele. A gente não tem que jurar nada, a gente não tem que convencer. Se não acreditou, então Deus usou aquele padre naquele dia ali para falar que ele estava mentindo. Aí eu olhei para a cara dele, ele nem olhava para mim, ficava, né, manteve né, nem nada. Mas é assim que Deus faz. Quando a gente se coloca nos caminhos do Senhor, o Senhor vai abrindo, vai nos mostrando. E eu lembro quando eu era, né, mais nova, porque pequenininha eu continuo sendo, porque eu sou baixinha. Eu sempre, as coisas que aconteciam lá em casa, eu costumava assumir. Mãe, fui eu. Eu apanhava, né, mas mãe sabia, não, foi a Andréia que né, não, a Andréia não fez, a Andréia fez. É, mas um dia eu fiquei com muito medo de apanhar. Minha mãe tinha feito uma blusa, tinha feito uma roupa pro aniversário do meu irmão mais novo. E o banheiro de casa era do lado de fora. E naquele dia eu fiquei com medo, eu acordei com muita vontade de fazer xixi, mas um medo horrível. E eu acabei urinando no banheiro, no quarto. E eu peguei a primeira coisa que eu vi pela frente, que foi o que? Foi a blusa da minha mãe novinha para o aniversário do meu irmão. E naquele dia eu fiquei com muito medo, porque meu pai ia, assim, ia acabar comigo, né? Ia me bater muito. E naquele dia eu fiquei com medo. Eu não falei que tinha sido eu. Aí meu pai pegou e foi lá e botou a mão, né, no meu órgão genital, botou do meu irmão. Mas Deus foi tão bom com a gente que se ele fosse bater no meu irmão, eu ia ter que falar, porque eu não ia deixar meu irmão apanhar por minha causa. Mas aí tava tudo sequinho, todo mundo sequinho, então ele não teve, né, como fazer nada. Aí ele pegou e não bateu na gente, porque ele não batia de forma assim, pegava uma vara, ele batia de qualquer jeito e machucava muita gente. Mas, Deus, eu falei assim, obrigada. E eu vim falar com a minha mãe depois de velho, acho que foi um ano retrasado isso. Pensa numa situação dessa, eu tinha o quê? Uns 9 anos de idade. Mas naquele dia eu fiquei com muito mesmo. Mas eu não deixaria meu irmão apanhar por minha causa, por uma culpa minha que eu tinha feito, né? E eu lembro que minha mãe falou, não, se tivesse sido a Andréia, ela ia falar, por causa da conduta, né? Por causa da conduta, porque ela já conhecia a minha conduta, de falar aquilo, de assumir aquilo que eu fazia. Mas acontece, né? Porque tem horas que a gente realmente fica com medo de assumir alguma coisa, ou de falar alguma coisa, né? Mas por pior que seja a situação, a gente, a gente deve manter o homem quando ele tem crédito, né? Ele tem uma boa índole, as pessoas já sabem, não, aquele cara, aquela pessoa, ele paga bem, ele tem boas referências, né? Quando você vai abrir um crédito, você tem boas referências porque você costuma pagar, a pessoa conhece, né? Então, são os seus frutos. E o que
a gente quer passar para as pessoas de que nós somos um mentiroso, de que nós somos um enganador, ou que nós, apesar de todas as coisas, nós falamos a verdade, nós procuramos honrar a nossa imagem, né? Porque antes as pessoas prezavam muito o nome, né? As pessoas conheciam as pessoas pelas famílias, não aquela família ali assim, assado. Existe uma referência, né, no mercado de trabalho, aquela pessoa que trabalha bem, aquela pessoa que costuma entregar bem o teu trabalho, que é um bom administrador. Então, é isso, né, de mantermos o foco. E a gente busca o quê? No Senhor. Se nós temos alguma dificuldade, se nós não conseguimos, poxa, eu não consigo ser verdadeira comigo e nem com as outras pessoas. Porque elas vão saber, né? Meus tios tinham muito fama de mentiroso. E eu lembro que eles contavam até uma história, meu tio, ele falava assim, gente, era tanto mosquito ali, gente. Quando a gente dormia, a gente acordava em outro lugar. A gente dormia num quarto, acordava no outro. Né? E ele gostava de contar aquelas histórias de mentira ali. A gente ria, né? A gente ria, achava até engraçado. Mas aquilo dali era uma brincadeira, mas ele estava sempre mentindo. Então, às vezes, você lida com as pessoas, o que ela está falando? Né? É verdade? O que é aquilo? Né? Você lida com a pessoa sem saber se é ou não verdade. Então, que nós possamos ser sempre verdadeiros com a gente mesmo. E o Senhor nos leva a isso, né? De termos um coração puro, de estarmos com as mãos, né, puras ali, de assumir aquilo que nós somos. Nós erramos, nós somos falhos. Mas quando nós buscamos verdadeiramente o amor em Deus, nós passamos a assumir os nossos erros, nós passamos a procurar sermos pessoas melhores a cada dia, né? Aquele que tem filhos, quer passar o que é verdade, ter um bom exemplo. E o filho vai olhar para você, poxa, meu pai, porque ele te olha, né, ele olha para você como um herói, né? Olha para a mãe dele, é o espelho. Então, o que você quer passar para o teu filho? Insegurança, medo, desespero, qualquer coisa está gritando, não tem autocontrole sobre si mesmo. O que você quer passar? Qual o legado que você quer passar? O Senhor está sempre nos falando, né? E como diz lá em Mateus 6,33, eu amo esse versículo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando nós buscamos o reino do Senhor, a gente começa a nos transformar, a deixar Ele nos transformar. Quando a gente escolhe amar o Senhor acima de todas as coisas, Ele vai transformando o nosso ser. E nós conseguimos olhar para aquela pessoa que nos machuca, que nos apunhala pelas costas, sabendo que não é ela. Ela fez uma escolha errada, mas não é ela. Quem está manipulando, quem está por trás, não é ela. Muitas pessoas não acreditam. Mas o mal existe e ele está ali aproveitando e se aproveita. É só você abrir uma frechinha bem pequenininha. Bem pequenininha. Porque ele entra, ele invade, ele faz. Então, quando a gente consegue entender que a nossa luta não é contra a carne, a gente consegue olhar para aquela pessoa e perdoar ela. A gente consegue olhar para ela e não deixar o nosso coração ficar magoado, ficar pesaroso. Claro que no início vai vir aquele baque, vai dar, mas nós fazemos as escolhas de como a gente quer ser. E só vai entrar no reino dos céus aquele que é puro, aquele que se despe de si mesmo. Arrogância, prepotência, vaidade. Como Salomão diz, tudo é vaidade. Lá em Provérbios 1, tudo é vaidade.
tenho toda a sabedoria e já passei por tantas coisas, já vi tantas coisas, mas tudo é vaidade. Tudo isso vai passar. A gente não vai levar nada disso. A gente vai morrer e vai ficar tudo para ir. E a gente escolhe como que nós queremos ser vistos por Deus, ser vistos pelos homens. Vamos orar? Pai de poder e glória, Pai. Obrigada, Senhor, por nos darmos, meu Pai, a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. Que nós possamos, meu Pai, fazer uma retrospectiva daquilo que nós vimos fazendo, que nós somos, que nós queremos para a nossa vida, no que nós temos nos transformado, meu Pai, no que nós temos, meu Pai, colocado o nosso amor, a nossa esperança, ou em quem, meu Pai, nós somos falhos. E a Tua palavra mesmo diz, nós somos pecadores. E aqueles que dizem que não tem erro, que não pecam, está chamando o Senhor de mentiroso. Porque a Tua palavra diz, nós podemos procurar fazer tudo de bom, mas às vezes até os nossos pensamentos nos traem. Palavras torpes vêm à nossa boca. Em pensamentos a gente, pensa alguma coisa daquela pessoa, se a gente não vigiar, meu Pai, o tempo todo. E é por isso que o Senhor, meu Pai, não vê como o homem vê, mas o Senhor vê o coração, a intenção do coração. O Senhor vê lá na alma. Lá na alma. E é por isso que a Tua palavra diz pra gente não julgar. Às vezes aquela pessoa está tendo uma atitude ruim, mas lá no fundo o Senhor sabe como que ela está. Não que isso justifique, mas o Senhor conhece o coração dela. Um animal, quando está machucado, ele fica acuado e ele procura atacar. E nem sempre aquela pessoa que se diz intragável, que a gente fala, gente, é intragável, essa pessoa não tem jeito. Mas para o Senhor nada é impossível. Nada é impossível. E o Senhor não veio para os que acham que são bons, que não fazem nada de errado, mas para aqueles que sabem e reconhecem que não são nada, que se acham um lixo e que dependem e que precisam do Senhor. Mas que nós venhamos, Pai, a buscar essa melhora, essa proximidade do Senhor a cada dia. Que a gente deixe verdadeiramente o Senhor nos moldar, o Senhor fazer e refazer. O filho lá da Sunamita cresceu e um dia quis acompanhar o teu pai e teve uma forte dor de cabeça e acabou falecendo. Ele queria ir para o campo ajudar o pai a trabalhar, mas ainda não estava preparado para isso. Mas o Senhor, através do profeta Eliseu, o ressuscitara e devolvera a ele a sua mãe, porque era uma promessa. O Senhor a presenteou com aquele filho. E aquilo que o Senhor fala, o Senhor garante. O Senhor não faz nada pela metade. Tudo do Senhor é bom. E às vezes a gente é tão precipitado nas nossas atitudes. E a gente ora ao Senhor, pede uma resposta e aquilo fica na nossa cabeça e a gente vai metendo as caras sem nem esperar a tua resposta, a tua confirmação de se é ou se não é. Por isso que a tua palavra diz que há tempo para tudo. Que a nossa ansiedade só nos atrapalha. Fazer as coisas conforme a nossa vontade, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, como que a gente quer. Nem sempre está na hora certa. O Senhor sabe o tempo de tudo. Para a gente ir para o Senhor nos presentear com uma bênção, primeiro o Senhor nos prepara. E quantas pessoas voltam para o final da fila porque não sabem esperar.
Senhor da glória. Nos ajuda, Senhor, a despirmos de nós mesmos, a sermos puros, meu Pai, de coração. E é somente na busca incessante, meu Pai, de estarmos na Tua presença, que nós vamos conseguir tirar todo o lixo que está em nós, todo o entulho, e deixar o Senhor habitar em nós, deixar o Senhor encher a gente com tudo que é de bom. Jesus está voltando. E se nós não abrirmos o nosso coração, não tirarmos o lixo que está em nós, Satanás vai fazer de nós fantoches, como faz com tantas pessoas, como já fez na minha vida. A escolha é nossa de buscar o Teu reino ou de buscar aquilo que a gente quer. De fazer como Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, Senhor da glória, muito obrigada. Quem é o Rei da glória? É o Senhor, meu Jesus. O Alfa, o Ômega, o início, o fim, o Verbo que se fez carne. Aleluia. Tu é o Rei da glória. Aquele motivo pelo qual eu estou aqui, cada um está aqui hoje. Que se despiu da tua glória, desceu do teu trono de glória por amor a cada um de nós. Esse é o Rei da glória e não há nome sobre todos os nomes. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia. O único que é digno de receber a honra e a glória, aleluia, a força e o poder. É o único, absoluto. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Pai de poder e glória, meu Pai. Inunda, meu Pai, os corações com seu amor. Inunda, meu Pai, os corações, meu Pai, de tranquilidade, de paz. Porque só o Senhor, meu Pai, em meio a toda a turbulência, pode fazer com que nós sejamos e fiquemos em paz. Só o Senhor pode, Senhor, nos inundar. Em meio às lutas, em meio às tribulações, nós termos a certeza de que no céu existe um Deus maravilhoso e que nos ama, e que nos amou primeiro e nos ama acima de qualquer coisa. Não importando o que nós fazemos ou não, se somos errantes ou não, porque o Senhor nos ama. O Senhor não ama o pecado, o Senhor não ama o erro, mas o Senhor nos ama. E a causa de nós não sermos consumidos é a Tua misericórdia. Abençoa, meu Pai, a cada um neste dia, meu Pai. Visita, meu Pai, cada enfermo. Pai, se o Senhor quiser curar, cura, meu Pai. Se essa pessoa ainda não está no tempo de cura, meu Pai, guarda ela, envia médicos, enfermeiros bons, meu Pai. Orienta, meu Pai, nos especialistas que ela precisa ir. Abençoa os medicamentos, meu Pai, para que esses medicamentos venham surtir efeito. Pai, visita corações, meu Pai. Visita corações doídos, meu Pai, sofridos, por terem perdido um ente querido, por terem brigado com alguém que ama, ou por terem, meu Pai, rompido um relacionamento. Senhor, por terem tirado uma nota baixa, meu Pai, na prova, mas que essa pessoa não venha desistir, que é porque ela precisa estudar mais, ou ver o que aconteceu, porque que ela tirou nota baixa. Tem pessoas que estudam tanto, chega ali na hora, dá um branco. Que ela possa fazer uma retrospectiva e escolher jogar toda a ansiedade por terra.
Em nome de Jesus. Pai, visita cada trabalhador que já está nas estradas, que não sejam, meu Pai, os motoristas, os condutores, mas que sejam os seus anjos na direção de cada condução. Abençoa, meu Pai, as nossas famílias, abençoa, Pai, os nossos trabalhos. Abençoa, meu Pai, os nossos companheiros de trabalho, os nossos irmãos em Cristo. Visita, meu Pai, os quatro cantos desta terra. Visita, meu Pai, o teu povo, que cada um é o teu povo. Em nome de Jesus, meu Pai, ninguém pode ficar de fora, porque só o Senhor conhece o coração de cada um. Só o Senhor sabe o que cada um necessita, meu Pai. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Todo espírito da ansiedade, todo espírito da depressão, todo espírito da angústia, seja repreendido em nome de Jesus. Todo espírito da insegurança, do medo, do eu não posso, eu não sou, seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, abençoa, meu Pai, visita cada lar. Abençoa, meu Pai, esse casal, dê sabedoria a este casal, meu Pai, que o amor deles possa se renovar a cada dia, o companheirismo, meu Pai, o respeito, e que os seus filhos, meu Pai, cresçam e queiram uma família como ele tem dentro da casa dele. Em nome de Jesus, dê sabedoria, meu Pai, a esses pais, para poder educarem, meu Pai, os seus filhos. Sejam as mães solteiras, sejam os pais que estão viúvos, ou aquela mulher que nessa hora está viúva e não sabe o que fazer. Dá direção, meu Pai. Orienta, Senhor, em nome de Jesus. Visita cada pessoa. Pai, entra com providências, meu Pai, para o pão de cada dia, meu Pai. Visita aqui os moradores de rua. Visita, meu Pai, os orfanatos, os asilos, meu Pai, os cárceres, os locais, meu Pai, de ajuda, meu Pai, que ajudam pessoas, meu Pai, a sair do mundo das drogas, que ajudam crianças, meu Pai, abusadas, meu Pai, dentro de casa, espancadas. Ô Senhor da glória, em nome de Jesus, entra com providência, meu Pai, abra os nossos corações, porque esses lugares, meu Pai, precisam de ajuda. Nem sempre tem ajuda do governo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre, é que eu lhe agradeço e lhe peço. Amém, Senhor. Um ótimo dia para você. Espero que essa palavra possa te ajudar, tá? E se você sentir no coração, compartilhe essa palavra. Se inscreva no canal, dê o seu joinha lá, tá bom? Para que a palavra do Senhor venha ir mais longe, tá? Fica na paz do Senhor. Um beijo gostoso e até amanhã.